Olá, meu nome é Damares, sou professora de matemática. Nessa aula de hoje, nós vamos dar prosseguimento à resolução de atividades e nessa aula vai ser sobre função quadrática. Primeira atividade que nós temos aqui é para determinar os zeros da função quadrática. Nós vimos já anteriormente em outras atividades que para determinar o zero de uma função, nós igualamos essa função a zero, né? Nós fazemos a f de x igual a zero. Então, se nós temos que f de x é igual a x ao quadrado mais 7x mais 10, nós vamos colocar x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Então, eu tenho x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Eu tenho uma equação de segundo grau. Para resolver uma equação de segundo grau, vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, eu tenho coeficiente A, B e C. O coeficiente A é o que acompanha o x ao quadrado, o que multiplica x ao quadrado. Nós temos, então, o coeficiente A igual a 1. O coeficiente B é aquele que acompanha o x. Então, nós temos aqui nessa função menos 7. E o coeficiente C é o termo independente, não tem variável. Então, nesse caso, é o 10. Então, nós temos os coeficientes aqui dessa equação. Então, nós vamos aplicar a fórmula do delta, né, que é b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado, então eu tenho menos 7 ao quadrado menos 4 vezes coeficiente A, que é igual a 1, vezes o coeficiente C, que é igual a 10. Então, tenho delta igual 7 menos 7 ao quadrado é igual a 49. Menos 4 vezes 10, 40. Então, tem 49 menos 40 igual a 9. Então, encontrei o valor do meu discriminante aqui, delta igual a 9. Então, eu tenho, aplicando a fórmula geral aqui, né? Menos da fórmula e menos 7, que é o valor do B, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é igual a 9, sobre 2 vezes o valor de A, que é 1. Então, nós temos aqui x igual menos com menos, vai ser 7 positivo, né? 7 mais ou menos raiz quadrada de 9, 3. Sobre 2 vezes 1, 2. A partir daqui, nós temos dois valores para x. Eu tenho x' e tenho x duas linhas, ok? Então, x' seria 7 mais 3 dividido por 2. X duas linhas seria 7 menos 3 dividido por 2. Por que isso? Eu tenho mais ou menos. Então, nós vamos fazer o 7 mais o 3 e o 7 menos o 3. 7 mais 3, 10, dividido por 2, 5. 7 menos 3, 4, dividido por 2, 2. Então, eu tenho dois zeros aqui da função. Então, a solução aqui é 2 e 5, que são os valores que x assume quando a função aqui for igual a zero, ou seja, quando o y for igual a zero. Isso também é chamado de raízes da função quadrática, onde a parábola ela vai interceptar o eixo x, ok? Na letra B, nós temos outra função. Então, também para calcular os zeros da função. Então, eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero.
Aqui os coeficientes da equação A, B e C são: A é 1, B é menos 6 e C é 9. Então, aqui nós temos delta, que é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Delta é igual a menos 6 ao quadrado, 36. 9 vezes 4, 36. 36 menos 36. Delta igual a 36 menos 36, zero. Então, tem discriminante aqui, delta igual a zero. Então, eu vou ter aqui x igual menos da fórmula, menos b, né, menos 6, que é o do b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é zero, sobre 2 vezes 1, que é vezes o a. Ok? Então, nós temos x igual, menos com menos vai ficar positivo, 6, mais ou menos raiz quadrada de zero é zero. 2 vezes 1, 2. Então, aqui nós teremos x' e x duas linhas. X duas linhas, x' seria 6 mais 0 sobre 2. X duas linhas, 6 menos 0 sobre 2. 6 mais 0, 6, dividido por 2, 3. 6 menos 0, 6, dividido por 2, 3. Percebamos que ao somar ou subtrair, tanto faz. Nós vamos ter, então, duas raízes reais e iguais. Então, a solução é 3. Eu digo que x' é igual a x duas linhas. E sempre quando acontecer delta igual a zero, nós vamos ter duas raízes reais iguais. Quando o delta for maior que zero, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes, ou zeros reais. Partindo aqui para a nossa outra atividade, né? Letra C, nós temos f de x igual a menos x ao quadrado mais x menos 7. Então, nós temos menos x ao quadrado mais x menos 7 igual a zero para calcularmos os zeros da função. Então, nós temos coeficiente a menos 1, coeficiente b, 1, coeficiente c, menos 7. Delta é igual a 1 positivo, né, ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 7, que são os valores de A e C. Delta igual a 1 ao quadrado, 1. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 7, 28. 1 menos 28, menos 27. Agora eu não preciso nem continuar resolvendo, porque o delta ele está dentro, na fórmula ele está dentro do radical, dentro da raiz quadrada. E não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos conjuntos números reais, porque não existe um número que elevado ao quadrado seja negativo. Ok? Então, nesse caso aqui, nós dizemos que não existe zero real para a função. Então, esse caso vai ser em que a parábola ela não vai interceptar o eixo x. Vamos para a próxima questão. Atividade 22 diz o seguinte: analisando o gráfico da função quadrática f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, responda.
A soma e o produto dos zeros dessa função são positivos, negativos ou nulos. Justifique. Vamos analisar aqui esse gráfico. Primeiramente, o que são os zeros da função? Graficamente, é o ponto onde a parábola intersecta o eixo x. Então, aqui nós podemos ver claramente que nós temos dois zeros, dois pontos onde a parábola intersecta o eixo x. Então, aqui nós podemos dizer que isso aqui pode ser o x', né? Um zero, e esse aqui, x duas linhas, o outro zero da função. Então, posso dizer o seguinte, me perguntou o seguinte, a soma e o produto dos zeros dessa função são positivos, negativos ou nulos. Então, eu tenho aqui que um zero dessa função é igual a zero. Esse ponto aqui é o ponto de origem, né, do sistema aqui. Então, esse ponto é onde o y é zero, o x é zero. Então, essa raiz aqui eu tenho conhecimento dela, esse zero aqui eu tenho conhecimento, que é igual a zero. Agora, o x duas linhas, o outro zero da função, eu não sei dizer exatamente qual é, mas eu sei dizer que ele é positivo, certo? Então, se eu tenho aqui a soma de zero mais um número positivo, essa soma vai ser igual a quê? Um número maior que zero também. Então, a soma aqui das duas raízes é maior que zero. Ou seja, eu posso representar assim também, x' mais x duas linhas é maior que zero. Agora, eu quero saber o produto. O produto dos zeros dessa função é positivo, negativo ou nulo. Produto é multiplicação, é x' vezes x duas linhas. Então, se eu tenho zero multiplicando um número qualquer aqui positivo, o produto vai ser o quê? Vai ser igual a zero. Por quê, gente? Zero multiplicado por qualquer número é igual a zero, ok? Agora nós temos na letra B o valor de delta dessa função. É positivo, negativo ou nulo? Nós vimos, gente, que a função, a parábola, ela intersecta o eixo x em dois pontos diferentes. Então, quando a função tem dois zeros reais diferentes, eu digo que o delta, isso acontece quando o delta é maior que zero, pois pois a parábola, né? A parábola intersecta x em dois pontos diferentes, ok? E eu aguardo vocês na próxima resolução de atividades.